Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Que alegria podermos continuar o nosso estudo do testemunho de São Mateus, que se encontra no livro de Mateus, aqui no Novo Testamento. Capítulo 4. Jesus jejua por 40 dias e é tentado. Ele inicia seu ministério, chama discípulos e cura os enfermos. Versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Uma coisa interessante é que o Espírito Santo não conduz as pessoas para ser tentadas. Então tem algo que nos parece um pouco estranho aqui neste versículo. Quando o profeta Joseph Smith fez a revisão inspirada ou tradução que nós chamamos do Novo Testamento, ele corrigiu esse versículo da seguinte forma: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para estar com Deus. Agora ficou em harmonia com a natureza de Deus. Deus não caminha as pessoas para ser tentado. Ele encaminha as pessoas para a retidão, para a virtude. Versículo 2. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Também aqui o profeta José fez uma revisão e ficou assim, E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, e tendo estado em comunhão com Deus, depois teve fome. E foi deixado para ser tentado pelo diabo. Aqui sim. Então, um princípio, irmãs e irmãos. Sempre que nós recebemos revelação de Deus, sempre que nós somos orientados dos céus, depois vem o diabo para tentar desfazer. Então, às vezes, nós ficamos orando, buscando a inspiração dos céus para fazer as coisas da nossa vida, Buscando um testemunho sobre que Jesus Cristo realmente vive. E nós sentimos no coração que realmente é pelo Espírito Santo que Deus vive, que Jesus Cristo vive. Depois vem o diabo para tentar. Esse é um princípio. Vamos continuar. Versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se façam pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Aqui no versículo 5, imagina assim, o diabo pegando as pessoas e levando para esse lugar, Então, às vezes, nós temos essa ideia de que ele tem esse poder, que poderia pegar o Salvador, Jesus Cristo, transportar para cá, acolá. Joseph Smith, quando traduziu esse versículo 5, ele colocou assim: então Jesus foi levado à cidade santa e o Espírito colocou sobre o pináculo do templo. Então, depois que Jesus Cristo foi tentado a primeira vez ali, naquela experiência dos pães, necessidades físicas, enfim, o Espírito transportou para outro lugar. E então, logo depois, veio o diabo para continuar o seu trabalho de desviar as pessoas, desviar a humanidade da presença de Deus. Continuando então no versículo 6. Disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele aos seus anjos ordenará a respeito de ti, e tomar-te-ão pela mão, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós vemos aqui que sempre que o adversário, sempre que o diabo queria colocar meias verdades, induzir, fazer com que o Salvador se afastasse de Deus, ele usava uma outra escritura para dizer. Então, como é importante nós estarmos estudando as escrituras, lembrarmos delas,
para que quando sofremos os ataques do adversário, nós precisamos ter escrituras para nos amparar. Como é importante estudar um pouco as escrituras, irmãs e irmãos, porque se nós não estudarmos, o que acontece? Nós vamos ser levados pelo que os outros falam, por nosso próprio conhecimento, pelas nossas próprias experiências. Mas quando nós começamos a conhecer um pouco mais sobre as escrituras, da natureza divina, como Deus age, nós recebemos força dos céus e entendimento para podermos nos conduzir na terra e também para poder resistir aos ataques do adversário. Versículo 8. E novamente o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Aqui novamente a pequena correção, né? Quem levou o Salvador foi o Espírito. E no versículo 8, então, nós observamos que depois do Espírito levar o Salvador para um outro local, no caso de um monte, daí vem o adversário para tentar o Salvador. Versículo 9. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. E Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Nos versículos 11 e 12, Deus também fez a seguinte correção: eis que Jesus soube que João fora atirado na prisão, e ele enviou anjos, e eis que eles foram e ministraram a ele. E Jesus voltou para a Galiléia. Então, quando nós vemos aqui que anjos vieram ministrar, na verdade o Salvador Jesus Cristo que mandou anjos para ministrar a João que estava preso. Versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E aqui o Salvador, ele começa a chamar os seus primeiros discípulos, e eles imediatamente deixam os seus afazeres para seguir o Salvador Jesus Cristo. No versículo 19, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, Deus faz uma correção também que diz assim: eu sou aquele sobre quem foi escrito pelos profetas. E daí ele fala: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiam-no grandes multidões da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. E assim nós vemos que o Salvador inicia seu ministério aos 30 anos. E ele começa a chamar os seus discípulos e ele começa a pregar e ensinar o evangelho que traz paz à terra, que muda corações, que nos prepara para voltar à presença de nosso Pai Celestial. Aqui nós vimos que um exemplo de 3 tentações que o Salvador padeceu. Na verdade, durante toda a sua vida, Satanás sempre esteve tentando destruir e impedir o Salvador.
e ele é um homem de inúmeras tentações. Aqui foram registrados 3 tipos logo no começo do ministério. Mas o Salvador não fez caso dessas tentações e continuou servindo e ensinando o Evangelho. Ele executou, ele fez a expiação. E o grande desafio que hoje nós, eu, você, todos temos, é ao ouvir o chamamento do Salvador, que possamos sentir no coração e passar por essa mudança de coração, passar por essa mudança de mente, mudança de vida, que possamos passar pela conversão. Queridas irmãs, queridos irmãos, tem sido uma alegria estar com vocês e que possamos continuar estudando as Escrituras no dia a dia. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, e até a próxima leitura.